Está no ar o Câmara nas Eleições 2014. Acompanhe a seguir as notícias desta edição. O TRE de Santa Catarina julgou recentemente alguns casos de uso de redes sociais para difundir informações caluniosas sobre alguns candidatos que disputam as eleições deste ano. De acordo com a resolução do TSE, que trata de propagandas políticas, não é permitida qualquer tipo de propaganda para caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa. Os eleitores com idades entre 18 e 70 anos devem comparecer às urnas no próximo dia 5 de outubro. Por isso é importante evitar deixar de votar ou justificar a ausência. Acompanhe agora uma reportagem do Tribunal Superior Eleitoral sobre a obrigatoriedade do voto. O Brasil possui atualmente mais de 142 bilhões de eleitores. O voto é obrigatório para os cidadãos brasileiros alfabetizados maiores de 18 e menores de 70 anos e facultativo para quem tem 16 e 17 anos, para maiores de 70 anos e para as pessoas analfabetas. De todo o eleitorado, 480.044 têm 16 anos. 1.158.707 estão com 17 anos. 7.020.649 têm de 70 a 79 anos. E 3.804.161 estão acima dos 79 anos. Os analfabetos são mais de 7 milhões. Com isso, o número de eleitores cujos votos são facultativos chega a quase 20 milhões. O voto é cidadania, jamais a gente pode deixar de votar. É importante, mesmo com a certa idade, você votar pelo destino do seu país. Eu tenho 17 anos, mas eu faço questão de votar sim, porque eu acho muito importante. Os eleitores que são obrigados a votar e não comparecerem às urnas por 3 eleições consecutivas podem ter o título de eleitor cancelado. Sem o documento, o eleitor fica impedido, por exemplo, de contrair empréstimos em instituições governamentais, tirar passaporte e tomar posse em cargo público. A obrigatoriedade do voto no Brasil vem desde 1932, com a edição do Código Eleitoral sendo reiterada pela Constituição Federal de 1988, que trata dos direitos políticos no sentido de normatizar a atuação da soberania popular. Os partidos políticos ou coligações devem respeitar o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero para os cargos proporcionais, ou seja, para deputados estaduais e federais. Nas eleições de 2014, o número de candidatos é de 8.120 mulheres. Vamos acompanhar agora a matéria da Justiça Eleitoral sobre as cotas de gênero. A exigência de cota mínima só passou a valer a partir de 2009, quando houve a sanção da primeira mini-reforma eleitoral. O texto original da Lei das Eleições previa apenas a reserva de vagas para a participação feminina. Apesar da previsão em lei, o número de mulheres eleitas nas últimas eleições gerais em 2010 foi inferior ao de homens. Dos 513 parlamentares que assumiram uma cadeira na Câmara, apenas 45 são deputadas federais, o equivalente a 9% do total. Para o Senado, foram eleitas 7 senadoras, considerando-se as 54 cadeiras em disputa naquele pleito. Para alterar esse cenário, a Justiça Eleitoral investe em campanhas de incentivo à participação da mulher na política. Em março de 2014, o TSE lançou com o apoio do Congresso Nacional a campanha Mulher na Política. O principal objetivo, sensibilizar os partidos para a importância da valorização da questão da igualdade de gênero, prevista na legislação eleitoral. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? O resultado das campanhas da Justiça Eleitoral pode ser visto principalmente no que diz respeito às candidaturas. O número de mulheres em disputa por algum cargo nas eleições deste ano é 61% maior do que nas últimas eleições gerais em 2010. Ao todo, 31,07% dos candidatos registrados na Justiça Eleitoral são do sexo feminino, representando um total de 8.120 mulheres concorrendo a cargos nas eleições majoritárias e proporcionais. Na eleição de 2010, eram 5.056 candidatas.
Se os partidos ou coligações não apresentarem a cota mínima de 30% para a candidatura de gênero, os TREs, ao analisar o demonstrativo de regularidade de atos partidários, podem intimar o partido ou a coligação para em até 72 horas sanar a irregularidade, apresentando novos candidatos que atendam à norma. Se não sanada a irregularidade, o TRE pode indeferir os registros de candidaturas dos integrantes do partido. O Código Eleitoral proíbe a instalação de sessões eleitorais em fazendas, sítios ou qualquer propriedade rural privada. Além disso, partidos políticos e candidatos são proibidos de fornecer alimentação e transporte a eleitores no dia do pleito, seja na cidade ou no campo. Para evitar que o eleitor que reside nessas localidades seja prejudicado, a Justiça Eleitoral lançou uma regulamentação para que o fornecimento de transporte e de alimentação a eleitores em zonas rurais seja fornecido legalmente. O TSE já requisitou dos órgãos da administração direta ou indireta da União funcionários em instalações destinadas a essas finalidades. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos a seguir com mais informações do programa Câmara nas Eleições 2014. Eleições 2014, calendário eleitoral. 25 de setembro. Último dia para o eleitor pedir a segunda via do título dentro do domicílio eleitoral. E voltamos agora com o programa Câmara nas Eleições 2014. Participe do programa enviando sugestão de pauta ou questionamento para o e-mail comunicação@câmarablue.sc.gov.br ou pelo telefone 3231 1537. Você já sabe onde é o seu local de votação? Então, fique sabendo. Eleições 2014. Dúvidas do eleitor. Como eu vou saber meu lugar de votação? É possível verificar o local de votação no site do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado. O eleitor deve procurar a área Serviços ao Eleitor e clicar em Título e Local de Votação. Faltam 13 dias para as eleições. Na última sexta-feira, dia 19, foi o último dia para que autoridades pudessem deter ou prender candidatos a cargos eletivos nas eleições gerais desse ano. A partir do sábado, dia 20, nenhum candidato poderá ser detido ou preso, exceto em flagrante delito. E a partir do dia 30 de setembro, portanto, 5 dias antes das eleições, até 48 horas após o término do pleito, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito. Além do aumento da participação das mulheres nas disputas pelas vagas no Executivo e no Legislativo, as mulheres agora representam mais de 50% do total dos eleitores no Brasil. Veja a seguir a matéria do Tribunal Superior Eleitoral sobre o assunto. Dona Benedita tem muita história para contar, mas todas têm algo em comum. São baseadas em uma palavra: determinação. Casou-se aos 16 anos, como era de costume na época. Parou de estudar e se dedicou à família. Ela representava a figura materna e o marido era quem tinha o posicionamento político em casa. Eu votava com ele. Criando filhos e muito nova, eu não tinha ainda, como se fala assim, noção de política. Aos 35 anos, ela voltou a estudar, fez faculdade e passou em um concurso público. A dona de casa passou a ter opinião própria. Para analisar os candidatos e tudo, e aí para a gente já saber em quem ter consciência política, né? Porque antes a gente não tinha. Hoje as mulheres representam mais de 52% do eleitorado brasileiro, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Os dados mostram ainda que o eleitorado feminino é 5,81% maior que o registrado em 2010. Já o eleitorado masculino teve um crescimento de 4,54% este ano. Se a gente somar a quantidade de mulheres eleitas desde 1932 até hoje, ela ainda é inferior ao número de homens da atual legislatura. Então a gente já pode ver aí que esse crescimento do eleitorado não se traduziu ainda numa representatividade feminina, né, nos cargos. Agora vamos falar um pouco sobre alguns termos utilizados no nosso sistema eleitoral que cada eleitor precisa conhecer melhor.
Você certamente já ouviu falar a expressão sufrágio universal, mas você sabe o que significa? Na prática, sufrágio universal é o direito de votar sem nenhuma exigência de requisito, restrição ou condição, exceto a incapacidade civil ou suspensão dos direitos políticos. Todo cidadão civilmente capaz e habilitado pela Justiça Eleitoral que não esteja suspenso dos seus direitos políticos pode votar, escolhendo candidatos para ocupar os cargos eletivos. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos a seguir com o programa Câmara nas Eleições de 2014. Você sabia que pode contribuir para uma eleição mais transparente? Se você fornecer qualquer produto, serviço ou fizer uma doação para candidato, comitê financeiro ou partido, informe a Justiça Eleitoral. Basta acessar o site do TRE de Santa Catarina e fornecer as informações. Com isso, você ajuda na fiscalização das contas de campanha. A sociedade agradece. Sou cidadão, digo não à corrupção. Uma campanha da Justiça Eleitoral de Santa Catarina. O programa Câmara nas Eleições 2014 fica por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais informações sobre as eleições. Você pode acompanhar todas as notícias do Poder Legislativo de Blumenau pelas redes sociais e pelo site da Câmara que aparecem aí no seu vídeo. Lembrando que logo mais, ao 12h30, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias. A arte da grafitagem está na parede do Museu de Hábitos e Costumes. Futura instalação de academia ao ar livre na Fonte Luminosa atende pedido de vereador. Família mobiliza a comunidade para viabilizar cirurgia e garantir que a pequena Jojo volte a andar. Isso e muito mais ao 12h. Um ótimo dia para você e até amanhã.